Graça e paz, meu irmão, boa noite. Hoje, conforme foi anunciado nas redes sociais, estaremos iniciando uma série de mensagens sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A série de mensagens tem um tema muito especial. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma igreja imperfeita, mas com um chamado eterno. E hoje a gente vai começar então, obviamente, pelo primeiro capítulo, capítulo 1. O tema de hoje é a igreja. Deus te chamou para ser santo. Eu não sei se vocês chegaram a baixar no grupo, eu coloquei lá a imagem do telão. Tinha colocado mais cedo, já está me devendo mesmo. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 a 9. Tema da mensagem: igreja, Deus te chamou para ser santo. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, hoje a gente vai então iniciar uma série de mensagens sobre essa carta que eu não tenho dúvidas, é a carta que mais traz conselhos práticos para a nossa vida. Especificamente, esse primeiro capítulo. O primeiro capítulo da carta de Paulo aos Coríntios vai nos mostrar o contraste entre a sabedoria do homem com a sabedoria de Deus. Paulo, nesse capítulo, vai nos revelar como a mensagem da cruz, que para muitos é considerada loucura, na verdade, para mim e para você, ela é o poder de Deus para minha e para a tua salvação. Paulo, nessa carta, vai nos ensinar que em Cristo a nossa salvação e a nossa dignidade não vem de nós, mas vem da pessoa de Deus, e que eu e você devemos nos gloriar unicamente no Senhor. Então, nesse capítulo aqui, ele vai mostrar para a gente duas realidades do ambiente chamado igreja. Nesse versículo 1 a 9, que foi o que nós lemos aqui, ele vai mostrar como é que Deus enxerga a igreja. Já dos versículos 10 a 31, ele vai nos mostrar como nós, seres humanos, enxergamos a igreja. E hoje, então, para a gente iniciar essa série de mensagens, a gente vai aqui analisar, versículo por versículo, nos mínimos detalhes, o que Paulo quer nos ensinar sobre a ótica de Deus em relação à igreja. Então acompanha comigo, por favor, versículos 1 a 3. Paulo ele vai dizer assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Paulo ele vai afirmar que a igreja é um povo não só separado por Deus, mas é também um povo separado para Deus. E aí eu quero aqui então mostrar para vocês que ele já começa
fazendo a separação do próprio autor da carta, que é o ilustríssimo apóstolo Paulo. É quando ele fala lá no versículo 1 assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Percebam uma coisa comigo. Paulo ele vai iniciar essa carta afirmando a sua autoridade. E que autoridade é essa? Paulo é apóstolo de Jesus Cristo. Isso significa que a autoridade de Paulo, a posição que ele ocupava, não era mérito humano. Não é porque ele foi aos pés de Gamaliel estudar. Não é porque ele foi aprovado em um concílio. Paulo se tornou apóstolo porque era da vontade de Deus. E quando ele escreve aquele termo ali, chamado, o que significa esse chamado? Significa que Paulo, ele não se autoproclamou apóstolo. Paulo não acordou e disse: não, agora eu sou apóstolo. Não foi isso que ele fez. Mas o apostolado dele é fruto do resultado de um chamado divino. Mas um outro ponto que me chama a atenção aqui é que ele inicia essa carta não falando só dele, mas também falando do irmão Sóstenes. E esse Sóstenes, muito provavelmente, era um líder da igreja local. Ou seja, meu irmão, esse único versículo nos ensina duas coisas muito importantes. Primeiro, saia daqui entendendo que cada um de vocês tem um chamado divino. Meu irmão, nem todo mundo foi chamado para ser pastor. Nem todo mundo foi chamado para ser diácono. Nem todo mundo foi chamado para participar do ministério de louvor. Mas todos nós temos um chamado. Só que você precisa entender uma coisa: o teu chamado não depende das tuas qualidades. O teu chamado não depende do teu empenho. O teu chamado é pura e simplesmente a graça de Deus sobre a tua vida. Segunda lição que eu aprendo é que quando Paulo cita o nome de Sóstenes, ele está ensinando para a gente que nós precisamos aprender a reforçar o senso de comunidade e a nossa colaboração na igreja. Meu irmão, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: eu não fiz o reino avançar sozinho. É você entender, meu querido, que não dá para você fazer o reino avançar em carreira solo. Então a gente só tem duas opções nessa noite. Ou a gente tem o bom senso de começar a caminhar junto, ou a gente vai se tornar uma pedra de tropeço para o avanço do reino. É você entender, meu irmão, que se isso aqui é um local de comunhão, não tem como a gente fazer o evangelho ser propagado sozinho. É por isso que Paulo faz questão de mencionar o irmão Sóstenes, porque ele reconhece que esse irmão o ajudou na propagação do evangelho. Precisamos aprender que devemos ajudar uns aos outros. Aí no versículo 2, Paulo vai dizer assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que coisa linda, meu irmão. Paulo aqui, ele está agora se dirigindo de forma direta à igreja de Corinto. E ele está alegando que essa igreja é santificada em Cristo Jesus. E aí, Dário, eu aprendo mais duas coisas aqui. Primeiro, quando ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Primeira coisa que Paulo está nos ensinando aqui, meu irmão, é que a igreja tem dono. A igreja de Deus que está em Corinto. Meu querido, guarda no teu coração, a igreja é de Deus. Pastor não é dono de igreja. A membresia não é dona da igreja. Pastor cuida daquilo que não é dele. O pastor cuida do alheio. Eu não sou dono da igreja, meu irmão. Não fui eu que comprei a igreja com o próprio sangue, mas foi Cristo que fez isso. Então entenda, aqui não é a igreja de Jardim Gáucia.
Aqui também não é a igreja do pastor Tiago, em Jardim Gláucia, mas aqui é a igreja de Deus, em Jardim Gláucia. O dono da igreja é Deus. E a igreja, no grego, é a palavra eclésia, que significa um povo chamado para fora. Em outras palavras, meu irmão, nós somos um povo que fomos retirados do mundo, mas como igreja, a gente volta para esse mundo. Como assim, pastor? É porque você é tirado do mundo, só que você volta para lá, não da mesma forma como você era, mas para agora, você fazer a diferença nesse mundo. É por isso que você é chamado para fora, porque você entra aqui, é transformado, e agora a tua missão é transformar os outros. É você entender que você faz parte de uma igreja que precisa refletir Jesus através da tua vida. Aí ele continua dizendo assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo agora está dizendo que essa igreja, ela é santificada em Cristo Jesus. E o que é santo? Santo significa separado. Então quando você pensa, cara, assim, igreja santa, chamado para fora e separado, olha que ligação correta e perfeita. Porque se você não entendeu ainda, igreja santa é alguém que é chamado para fora, separado por Deus, para cumprir os seus propósitos divinos. Então, meu querido, entenda, você foi separado por Deus e chamado para fora para fazer a diferença. Por isso ele diz que a igreja de Cristo é santificada. Ou seja, ser santificado em Cristo não é só uma identidade, mas é também um chamado individual. É você entender, meu irmão, que Deus te chamou para algo. Que Deus te chamou não só para ser santo, mas também para santificar os outros. Para você ser referência do portão para fora. De você andar de forma íntegra aos olhos de Deus. Para que as pessoas vejam Jesus em você. Outra coisa que eu aprendo aqui é que Paulo está falando que a igreja tem dois espaços. Um espaço geográfico e o outro espiritual. O geográfico é a gente entender que essa igreja aqui está em Jardim Gláucia. E o espiritual é entender que essa igreja aqui também está em Cristo. Só que o negócio vai ficando melhor. Porque agora ele fala assim: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que Paulo está querendo dizer aqui? Duas coisas. Em primeiro lugar, meu irmão, Paulo está ligando a igreja local com a igreja universal. O que Paulo está nos ensinando aqui, meu irmão, é que nós, como cristãos, não temos o controle de entender algo que é maior que nós. A igreja visível, ela é imensa. A gente faz parte da família de Deus que está espalhada no mundo inteiro. Com isso, eu aprendo então um segundo ensinamento. Exclusivismo não é de Deus. Meu querido, Jesus não opera só aqui. Quando ele liga essa igreja com as igrejas espalhadas no mundo, ele está dizendo: vocês não são donos de Jesus. Só que a gente hoje vive num mundo onde igrejas estão achando que Jesus só se manifesta ali. Que as outras igrejas não estão dando legalidade para o Espírito Santo agir. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque a gente sabe, meu irmão, que existe o falso evangelho. A gente sabe que existem falsos pastores. Só que a gente tem que ter cuidado para não aplicar um juízo de valor de forma errada. Então, quer saber se uma igreja é de Deus? Começa a prestar atenção naquilo que é ensinado. Começa a prestar atenção naquilo que é pregado. Presta atenção se a liderança é omissa em falar sobre pecado. Começa a perceber se o líder prega sobre inferno, se o líder prega sobre salvação, ou se ele é aquele líder que só prega coisa material, coisa do aqui e do agora, que faz um monte de promessa em nome de Deus. Porque é aí que mora o perigo, meu irmão.
Porque as pessoas hoje confirmam que essa igreja é exclusiva de Deus através dos resultados que ela produz. E isso tem se tornado um câncer no meio evangélico, porque se preocupam mais com o que dá certo do que com as verdades de Deus. E aí o que Deus faz lá, não faz aqui, porque aqui a gente não dá lugar. Guarda uma coisa, meu irmão, performance e resultados não são sinônimo de verdade. Para de se iludir com esse negócio de performance e daquilo que está dando certo. Porque se não é bíblico, pode fazer o inferno gelar. Mas se não tem pauta bíblica, não é de Deus. Então não confunda resultados com as verdades que Deus estabeleceu na palavra. No versículo 3 ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que é isso aqui? Nada mais que a saudação, graça e paz. Que alguns outros irmãos falam a paz do Senhor, ou paz de Cristo. Batistão é graça e paz, que é exatamente o que Paulo fala ali. E o que é graça? Graça é nada mais que o favor imerecido de Deus. E a paz aponta para a harmonia e plenitude que resulta dessa graça. Então, quando Paulo faz menção de Deus Pai e de Jesus Cristo, ele está dizendo, olha, graça e paz, que mostra a unidade entre o Pai e o Filho. Então, por que a gente sempre fala graça e paz? Porque são duas dádivas que Deus nos oferece todos os dias. Todos os dias Deus te dá graça. E essa graça te leva a viver uma vida em paz. Agora, o melhor de tudo é que essa paz é tripla. É uma paz com Deus, é uma paz consigo mesmo e uma paz com o próximo. Por isso, meu querido, sempre saúde o teu irmão com a graça e a paz de Deus e do seu Filho, Jesus Cristo. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo. Paulo agora expressa a gratidão de Deus pela igreja. E de uma forma muito específica, ele agradece pela graça de Deus que foi concedida à igreja através de Jesus. E aí a gente aprende mais duas coisas essenciais para uma igreja santa. Em primeiro lugar, meu irmão, seja grato pela sua igreja. Paulo está agradecendo a uma igreja que tinha todos os dons, uma igreja que tinha imoralidade sexual, uma igreja que tinha gente arrogante, uma igreja extremamente problemática, mas ainda assim, Paulo é grato a Deus por aquela igreja. E às vezes por uma coisa tão ínfima, a gente fica murmurando o tempo todo. A gente entra aqui só para reclamar. A gente não consegue enxergar nada de bom. Meu irmão, aprenda a ser grato. Entenda, a tua gratidão não é só quando tudo está indo bem, não. Igreja é local de altos e baixos. Você vai passar por adversidade aqui, meu irmão. Vai ter crise de relacionamento. Vai ter gente que não deveria falar mal do outro, mas fala. Aprenda a reparar essas arestas e ser grato pela igreja que você congrega. Não fica reclamando pelos cantos, não, meu irmão. Aprenda a ser grato por essa igreja. Segundo, reconheça que qualquer virtude que você produz não é mérito seu. Meu irmão, tudo aquilo de virtude que você tem é a graça de Cristo, é a obra de Jesus na tua vida. Então nunca deixe de agradecer a Jesus pelos dons que você recebeu. Nunca deixe de agradecer a Cristo pelas virtudes que Ele te permitiu produzir. E principalmente, seja grato a Deus pela graça da salvação que Ele te deu. Entenda isso, meu irmão. Todos os teus dons, todos os teus talentos, todas as tuas capacidades não são suas realizações, mas é a obra de Cristo em você. O que você faz não é para a sua glória, é para a glória de Deus. O dom que Ele te deu não é porque você é bom, mas é porque Ele é bom e Ele te concedeu. Então, meu querido, aprenda a ser grato pelo dom que Deus te deu e pela igreja que Ele te deu. Versículos 5 e 6. Paulo vai dizer assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós.
Paulo agora está afirmando que a igreja é um povo enriquecido. Não, é enriquecido pela graça de Deus. Ele não está falando de dinheiro aqui, meu irmão. Ele está falando que você tem algo que dinheiro nenhum pode pagar. Não são bens materiais, mas é a palavra de Deus e o conhecimento que Deus te deu. Isso vale muito mais do que o dinheiro que você ganha. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando tu partir para a glória, lá não tem Santander, não tem Itaú, não tem Bradesco, vai ficar tudo aí, irmã Nádia. Mas você vai ser rica daquilo que o dinheiro não pode comprar, vida eterna. Quer riqueza melhor do que essa, meu irmão? É isso que Paulo está dizendo. Você é rico da graça de Deus, e isso basta. O restante, Deus vai dando. Trabalha para ter tuas coisas. Não vai cair do céu, não. O que cai do céu é só a graça, e ela é suficiente. É por isso que ele está dizendo aqui de uma forma maravilhosa, que uma igreja rica em palavra e em conhecimento, automaticamente é uma igreja que tem dons espirituais. Uma igreja cheia de dom e exercido com ordem e decência, é uma igreja rica. É por isso que a ordem de culto é necessária. É por isso que quando nós viemos, a gente vem para cá, a gente precisa entender qual é a motivação de estarmos aqui. Que é estar em comunhão, cantar hinos de louvor ao Senhor, orar, seja por gratidão, seja uma súplica, ou seja, ação de graças, e ouvir a sua santa palavra. Isso é o culto que Deus espera de nós. E quando todos esses dons estão reunidos, significa que a igreja é rica. Essa igreja tem palavra, Cássio. Essa igreja tem louvores que exaltam o nome do Senhor. Essa igreja abre todo dia de manhã para um grupo estar aqui orando por essa igreja, por essa liderança. Essa igreja é rica daquilo que o dinheiro não pode comprar. Você tem um dom, meu irmão. Você é rico. E quando a gente se junta aqui, quem assistiu DuckTales aqui, os Caçadores de Aventura? Lembra do tio Patinhas, quando ele descia no escorregador, naquele monte de dinheiro no cofre gigante? É isso aqui, meu irmão. Isso aqui está cheio de ouro. E esse ouro são vocês. É quando vocês colocam o dom de vocês em prática. A gente está milionário da graça. É o tio Patinhas descendo aqui, ó, nadando na moeda. É isso, meu querido. Busque conhecimento. E você vai ver o quanto Deus vai te usar. Agora, o que eu acho interessante é que ele confirma isso. Lá no versículo 7. Olha o que ele diz. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor. Meu irmão, se você ainda não entendeu, guarda no teu coração. Esse versículo é a prova de que eu e você temos uma razão principal para que nós tenhamos uma igreja com vida santa. É quando a gente entende, meu irmão, que nós só estamos aqui exercendo os nossos dons porque nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus. Tudo que você faz aqui, meu querido, você faz com a expectativa de que em breve ele volta. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora, mas enquanto a gente espera, a gente se santifica. Enquanto a gente espera, a gente anuncia. Enquanto a gente espera, a gente alcança outras pessoas para esperar junto com a gente. Agora, o que eu acho legal é que ele fala que aquela igreja não estava faltando nenhum dom espiritual enquanto eles estavam esperando Jesus voltar. Sabe o que é isso? Você que está sentado aí, começa a colocar o teu dom em prática enquanto você está esperando Jesus voltar. Não seja só um esquenta-banco, não. Você tem um dom, meu irmão. Todo crente tem um dom. Coloca ele em prática enquanto você está aguardando Jesus voltar. Porque pode ser que você parta e ele não volte. E aí o que você vai entregar? O que você vai levar nas mãos? Se você tem um dom e não exerce, do que adianta? Exerça o seu dom, aguardando a vinda de Jesus. Ele te deu um dom, meu irmão, para você edificar a igreja. Não é para você guardar para você, não.
Edifique a igreja, preparando os teus irmãos para a vinda de Cristo. Entenda, meu irmão, que dom não é para benefício pessoal, mas é para você abençoar os outros. O dom não é para você tirar onda, não. Não é para você pagar de crente santarrão, não. Mas é para você colocar em serviço no corpo de Cristo. Você tem um dom, meu irmão. Se você ainda não descobriu, peça a Deus para te revelar. Mas coloque ele em prática. Edifica essa igreja aqui. E quando a gente fala de dom, não é você vir no altar, não. Tem muita gente que acha que dom é posição de destaque. Que dom é o simples fato de você estar aqui fazendo alguma coisa para todo mundo ver. Você pode estar aí, no teu secreto, orando por essa igreja. Você pode estar ajudando a montar uma cesta básica. Isso é um dom. Você pode estar acolhendo pessoas. Isso é dom de hospitalidade. O grande problema é que a gente acha que dom é você estar aqui aparecendo para todo mundo. E às vezes você quer aparecer mais do que Jesus no culto. E acha que isso é dom. Meu irmão, entenda uma coisa. Dom não é para te destacar. Dom não é para te promover. Mas é para você edificar essa igreja. Por mais simples que seja, exerça o seu dom. Você não faz para agradar o pastor. Você não faz para agradar teus irmãos. Você faz para que o nome de Deus seja glorificado. Então não se preocupa em receber elogio. Não se preocupe em fazer para os outros olharem. Mas não negligencie o dom que Deus te deu. Aprenda a cumprir o teu chamado com diligência. Porque enquanto você está esperando Cristo voltar, você precisa viver uma vida santa. E uma vida de santidade vai exigir que você coloque os teus dons em prática. Por último, Paulo vai falar nos versículos 8 e 9. O qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo. Paulo agora, meus irmãos, traz uma promessa segura. Deus é fiel. E ele lembra aos Coríntios que Cristo é que vai confirmar aquela igreja até o fim. E para quê? Para que eles sejam irrepreensíveis até o dia do seu retorno. Em outras palavras, meu irmão, o que Paulo está nos ensinando aqui é que a fidelidade de Deus deve obrigatoriamente nos levar a uma vida de santidade. Meu querido, se tu crê que Deus é fiel, você precisa levar uma vida santa. Se você acredita na fidelidade de Deus, é porque Ele fez a diferença na tua vida. E você precisa externar isso para outras pessoas. Segundo, o que eu aprendo com isso? É que a nossa salvação depende da fidelidade de Deus. Meu irmão, a tua salvação não depende do que você faz. Depende da fidelidade de Deus. Sabe o que Paulo está ensinando claramente para a gente aqui? A perseverança dos santos. A doutrina da perseverança dos santos. Então tem três coisas óbvias aqui. Perseverança dos santos, segurança e certeza da salvação. Não está segura em nossas mãos. Não está na tua mão a perseverança dos santos. Não está na tua mão a segurança da fidelidade de Deus. Não está nas tuas mãos a certeza da salvação. Tudo isso, Luiz, está na mão de Deus. É Ele que dá tudo isso. Você consegue entender o que é graça? É você entender que por mais sujo que nós sejamos, ainda assim, Deus nos ama. É você entender, meu irmão, que tu pode sair daqui e não levar a sério nada do que eu estou falando. Mas ainda assim, Deus te ama. Deus cuida de você. E Ele espera que você saia daqui refletindo em tudo que está sendo dito e comece a ter uma vida santa. E eu concluo dizendo que Ele é que nos sustenta, nos guarda e nos conduz até o fim. Então, meu irmão, saia daqui alegre, porque a tua vida não está no teu controle. A tua vida está nas mãos de Cristo Jesus. E ninguém vai poder te tirar da mão dele. E é o Senhor, conforme Paulo diz, que nos confirma até o fim. Então, mesmo que essa igreja tenha as suas lutas, mesmo que essa igreja tenha as suas falhas,
Continue confiando na fidelidade de Deus. Entenda, meu querido, a nossa salvação, ela está garantida por Deus até o final. Então é obrigação da primeira igreja batista em Jardim Gláucia em viver uma vida santa, porque Deus nos chamou para sermos santos. Que você possa guardar, meu querido, essa mensagem no teu coração. Na próxima semana, com a permissão de Deus, nós vamos ler dos versículos 10 a 31. Com certeza você já ouviu: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. Episódio 2, a tristeza de uma igreja dividida. Vamos falar sobre as panelinhas dentro da igreja. Não vamos fugir do texto, vamos expor a palavra de Deus. E se servir para você, guarda no teu coração e leva a palavra de Deus a sério. Deus te abençoe, meu irmão. Se coloque de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus.